graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos os nossos amados e queridos ouvintes. O desejo do meu coração é que nós possamos receber a abundância da graça e a abundância do dom da justiça, como está em Romanos 5:17. Por quê? Porque o Senhor, Ele já conquistou para nós estas duas bênçãos, a abundância da graça e a abundância do dom da justiça. Então, que eu e você possamos receber esta dádiva de Deus para as nossas vidas. Nós estaremos dando a continuidade do nosso estudo expositivo da carta aos Romanos. E hoje nós estaremos então estudando o capítulo 5, do versículo 16 ao versículo de número 21. E nestes versículos nós vamos encontrar então o apóstolo colocando diante de nós o que o pecado fez para o homem e o que a graça fez e faz para o homem. E o apóstolo ele vai fundamentar então esta explicação em três temas principais. Primeiro, do versículo 16 ao versículo 18, ele vai colocar o pecado e a graça junto, para que possamos entender o que cada um fez ao homem. Em segundo lugar, ele vai falar a respeito da obediência, no versículo 19, e vai nos dizer uma verdade sublime do Evangelho, que a obediência ela tem um ponto-chave nas doutrinas do Evangelho. Por quê? Porque pela desobediência o pecado entrou, mas pela obediência a graça entrou. Então nós vamos analisar esta questão. Do versículo 20 ao versículo 21, o apóstolo vai nos informar a respeito da lei, o objetivo da lei, o que ela causou e o que Deus fez em relação à lei para nos redimir. Então, fique conosco. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem grandes bênçãos para as nossas vidas através do entendimento da sua palavra. Então vamos ler Romanos capítulo 5, 16 ao 21. Diz-nos assim: E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É muito importante nós observarmos aqui que o apóstolo ele está tratando do pecado e da graça. E o objetivo principal é nos levar a entender que precisamos ser mortos para o pecado
e vivos para Deus. Esta é a sua sentença, a partir do versículo 1 do capítulo de número 6. Porém, aqui nestes versículos, então, estão as bases, ou o que me dá condição de viver na prática esta verdade, morto para o pecado e vivo para Deus. O nosso objetivo é nós entendermos aqui como o apóstolo colocou esta questão. O versículo de número 16 ao versículo de número 18, o apóstolo ele vai colocar junto o pecado e a graça. E ele vai nos dizer o que o pecado trouxe ao homem e o que a graça trouxe ao homem. Em primeiro lugar, a ofensa ou o pecado, ele foi praticado apenas uma vez e por um único homem, Adão. Só que o que aconteceu? Este único pecado e esta única ofensa, ou este único pecado, ele trouxe consequência a todos os homens. Esta é a verdade colocada pelo apóstolo. Agora, esta única consequência e este único pecado de um homem, ele trouxe a todos os homens, em primeiro lugar, o juízo para a condenação. Olhe o versículo de número 16. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Então veja, o pecado ele entrou através de Adão. E o que ele trouxe a todos os homens? Em primeiro lugar, o juízo para a condenação. Em segundo lugar, este único pecado praticado por este único homem, ele trouxe a todos os homens o reino da morte. Observem o versículo de número 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Aqui o apóstolo ele está nos explicando que o pecado que Adão cometeu, ele trouxe a todos os homens o juízo para a condenação e o reino da morte. Agora é muito importante nós observarmos que nestes dois versículos a graça de Deus é colocada junto com o pecado. Observem que a graça ela veio de muitas ofensas e de muitos pecados. Ou seja, é isto que está no versículo de número 16 e 17. E a graça que veio através de muitos pecados e de muitas ofensas, ou seja, muitos homens praticaram muitos pecados para com Jesus, que é a graça de Deus revelada aos homens. E a graça que veio através de muitas ofensas e de muitos pecados, ela trouxe ao homem, em primeiro lugar, a abundância da graça. Não perca esta verdade. O apóstolo, ele está aqui nos ensinando a diferença do pecado e da graça. E ele está procurando que fique muito claro na nossa mente que a graça de Deus é muito maior que o pecado. O que a graça de Deus ela produz em nossas vidas é muito maior do que a consequência que o pecado trouxe. Então observem, em primeiro lugar, a graça de Deus, ela trouxe abundância de graça. E isto está no versículo de número 17. Muito mais os que recebem o quê?
a abundância da graça. Em segundo lugar, a graça de Deus, ela trouxe para nós a abundância do dom da justiça. Então, observem que aqui está o que o pecado trouxe e o que a graça trouxe. Agora, observem uma palavra que eu considero para a minha vida a chave de todo este ensinamento do apóstolo. No versículo 17 ele diz assim: mas aqueles que recebem, muito mais os que recebem. E esta palavra, ela teve um impacto muito forte na minha vida, porque eu entendi que a graça de Deus e o dom da justiça, elas são abundantes para as nossas vidas. O problema é que muitas das vezes não recebemos. E o Espírito Santo comunicou ao meu coração uma verdade e que nós precisamos pensar. Muitos homens têm pouca graça de Deus porque recebem pouco. Homens recebem abundância da graça de Deus e homens não recebem porque não aceitam a graça de Deus na sua vida. Porém, aqui, este ensinamento do apóstolo está muito claro, que o que Deus deixou para nós foi abundância de graça e foi abundância do dom da justiça. E que nós precisamos receber este ato que Deus já deixou para nós. Então entenda que aqui é um presente e nós precisamos tomar posse deste presente. E o apóstolo vai tratar desta questão nos versículos que irão seguir. Então, observem que o apóstolo ele coloca o resultado do pecado e o resultado da graça. Agora, existe aqui uma verdade nesse versículo 17 do capítulo 5 que é maravilhoso. Observem que quando nós recebemos a abundância da graça e quando nós recebemos a abundância do dom da justiça, então o apóstolo nos diz que nós reinaremos em vida. E aqui está o resultado. Aqui está, oh aleluia, o que acontece conosco quando nós recebemos da abundância da graça que está disponível em Cristo a nós. E quando nós recebemos a abundância do dom da justiça, então nós reinaremos em vida. Observem esta palavra. Em vida significa hoje. O Senhor nos fez reis e sacerdotes. A graça de Deus conquistou a nós não somente o perdão, mas a posição. A graça de Deus conquistou para nós algo que se cumpre nas nossas vidas nos dias de hoje. Está escrito: reinarão em vida. E o desejo do meu coração é que você possa entender esta grande verdade. O versículo de número 18, o apóstolo ele então continua colocando diante de nós a questão do pecado e a questão da graça. E aqui ele vai nos dizer a abrangência do pecado e a abrangência da graça. Observem, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Veja que ele retoma o que o pecado trouxe, juízo para condenação. E aqui ele fala que este juízo para a condenação, ela foi sobre todos os homens. Observem que aqui ele está tratando da abrangência do pecado. A segunda parte do versículo 18 nos diz: assim também, por um só ato de justiça, veio
a graça sobre todos os homens, para justificação de vida. Eu compreendo aqui nestes versículos e confesso que o Senhor tem feito algo muito grande na minha vida a partir do entendimento destes versículos, porque está muito claro que o objetivo do apóstolo é que nós entendamos que existe sim uma consequência. O pecado de Adão, ele produziu consequência na vida de todos os homens, mas aqui está muito claro que a graça de Deus é muito maior e nós precisamos acreditar nesta graça, porque isto trará vida para as nossas vidas. Amém? Então, esta primeira parte desta argumentação do apóstolo é deixar claro que o pecado trouxe consequência, mas a graça, ela é muito maior do que estas consequências e tem o poder de neutralizar estas consequências do pecado. Bom, o versículo de número 19, ele vai colocar algo profundo diante de nós. Ele vai nos dizer: se pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Observem e entenda que a questão aqui tratada pelo apóstolo neste versículo 19 é a questão da obediência. O que está em jogo aqui é a obediência. Por quê? Porque pela desobediência, observem, o que trouxe o pecado, o que trouxe o reino da morte, o que trouxe esta desgraça para a vida do homem foi a desobediência. Em contrapartida, o que trouxe as condições para que o homem fosse salvo foi a obediência. E este versículo é digno de um estudo mais específico. E eu estou orando ao Senhor para que o Senhor nos dê condições para que nós possamos trazer aqui de uma forma mais profunda essa questão da obediência, porque observem, ela foi decisiva nas duas doutrinas que o apóstolo está tratando aqui, que é o pecado e a graça. Amém? Porém, aqui nesta oportunidade, eu quero deixar aqui 4 observações e para futuros estudos aí dentro desse versículo 19 do capítulo 5 de Romanos. Em primeiro lugar, a obediência é a base tanto do pecado quanto da graça. Observe, por quê? Porque quando aconteceu a desobediência, o pecado entrou. E quando aconteceu a obediência, a graça entrou. Então eu entendo que a obediência é uma chave para esta verdade. Então pense nisso. Em segundo lugar, a importância de buscarmos o que Deus quer de nós e procurar obedecê-lo. Observem 2 coisas importantíssimas. Primeiro, você buscar o que Deus quer de você. E em segundo lugar, você procurar obedecer esta vontade de Deus para a tua vida. Olha que tema interessantíssimo para nós estudarmos. Em terceiro lugar, buscar na palavra de Deus os benefícios da obediência. Isto na vida de homens, de mulheres, de nações que obedeceram ao Senhor. O que eles ganharam com isto? Ao mesmo tempo, os prejuízos da desobediência. Por quê? Porque quando nós buscarmos os benefícios e as consequências, então, automaticamente, nós seremos impulsionados a sermos obedientes ao Senhor. Amém? Em quarto lugar,
Como descobrimos o que Deus quer de nós? Olha que questionamento importantíssimo. Você que me ouve, talvez você esteja pensando: como eu vou fazer para descobrir o que Deus quer da minha vida? Nós encontramos aí na palavra de Deus o que Deus quer para nós, especificamente como igreja, como os servos do Senhor. Então, fica aí este meu conselho para as nossas vidas. Em terceiro e em último lugar, o apóstolo ele vai também colocar diante de nós a questão da lei. Ele nos diz assim: veio, porém, a lei. Ou seja, o objetivo da lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai foi para que a ofensa abundasse. Aqui está a grande questão da lei. O objetivo da lei é para que o homem entendesse que ele não pode vencer o pecado. Veja que está claro este versículo. A lei veio para que o pecado ou a ofensa abundasse. Aí tem a graça novamente colocada junto com a lei. Ele diz: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia. Veja que o versículo de número 21 está escrito: para que, ou seja, porque houve a superabundância da graça, porque houve a lei para destacar o pecado. E aí ele explica e diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto eu estudava estes versículos, o Senhor colocara algo profundo no meu coração, e eu preciso compartilhar com você este sentimento e este entendimento. Observem que o apóstolo diz assim: veio, porém, a lei. Ou seja, a lei ela tinha o objetivo de provar que nós somos pecadores. Porém, quando nós estudamos o capítulo 2, do versículo 12 ao 16, eu te convido a rever este vídeo da explicação de Romanos 2, do 12 ao 16, nós entendemos ali que existem pelo menos 3 tipos de leis. A lei natural de Deus ao homem, que está no coração de todos os homens, independente se ele conhece a palavra ou não. Existe a lei dada por Deus a Moisés, ok? Que são os 10 mandamentos especificamente. E tornou-se aí a Torá, ou a lei judaica. E nós observamos naquela ocasião que parte desta lei não existe mais, mas parte desta lei ainda existe. Porém, lá no versículo 16, o apóstolo nos informa que o evangelho que ele prega é a lei de Deus. Ou seja, toda a palavra. A palavra de Deus na sua totalidade é a lei de Deus. E o que ocorreu ao meu coração foi o seguinte: um dos objetivos da Bíblia é provar para mim que eu sou pecador e que eu não posso, de maneira nenhuma, vencer o pecado. Observem isto, e isto é muito importante para as nossas vidas. Por quê?
Porque há uma tendência do homem atual. O inimigo, ele tem minado esta verdade e colocado na mente, no coração de muitos crentes, de muitos homens, que nós não precisamos da graça de Deus, que nós conseguiremos ser salvos pelas nossas próprias forças, que conseguiremos fazer coisas por nos esforçarmos, por sermos dedicados a isto ou aquilo. Mas este versículo, ele falou de uma maneira muito forte ao meu coração. E eu entendi que a verdade que nós precisamos é de reconhecer que nós não somos capazes. É de reconhecer que eu estou aqui falando a vocês estas palavras, não porque eu sou bom, não porque eu estudei de maneira nenhuma, mas porque a graça de Deus, ela me trouxe até aqui. A graça de Deus, ela me deu condições de estar aqui dizendo a vocês a palavra do Senhor. Então veja que é um versículo de extrema necessidade de nós meditarmos nele. A lei existe para que a ofensa ela se destaque. A lei é a lei natural, os 10 mandamentos e o evangelho. Então eu preciso entender que o evangelho existe para me mostrar que eu sou pecador e que eu não consigo de maneira nenhuma fazer, aleluia, aquilo que Deus quer que eu faça pela minha própria vontade, mas eu dependo do Espírito Santo, eu dependo da ação de Deus na minha vida. E é muito importante aqui nesta conclusão, eu quero aqui fazer então uma conclusão destes versículos e entender que o apóstolo ele está colocando a base. Observe, ele está colocando uma base para aquilo que ele vai começar a ensinar a partir do capítulo 6. Por quê? A sua grande questão é esta, que nós precisamos estar mortos para o pecado e vivos para Deus. Só que ao mesmo tempo o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sabe que não é apenas eu dizer, eu não vou pecar mais. Não é apenas você dizer, a partir de hoje eu não peco mais. A partir de hoje eu vou abandonar essas práticas. Não é assim que acontece. Então, ele coloca as bases e ele nos diz, oh aleluia, que o pecado entrou no mundo sim, o pecado está presente sim, mas a graça de Deus é maior. Oh aleluia, o pecado trouxe, olha só, o pecado trouxe ao homem o juízo para a condenação. O pecado trouxe o reino da morte. Mas a graça de Deus trouxe a abundância da graça. A graça trouxe a abundância do dom da justiça. Aleluia. E a graça de Deus, ela leva o homem a reinar em vida. Então, amado e querido ouvinte, não tenha dúvida, o que o Senhor quer para a tua vida é que você reine aqui nesta terra. E no futuro, oh aleluia, você continue a reinar na eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Nós estaremos dando continuidade. E eu oro pela minha vida e pela tua vida, para que o Senhor nos conceda a graça de entendermos, vivermos e ensinarmos estas verdades sublimes do Evangelho. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Jesus querido, nesta oportunidade eu quero agradecer-te pelo seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, de deixar para a minha vida a abundância da graça.
e também a abundância do dom da justiça. E por nesta oportunidade eu entender que eu preciso receber esta graça que o Senhor já efetuou por nós. Por quê, Senhor? Porque isso o Senhor já conquistou. Mas eu preciso agora receber. Então, papaizinho amado, nos dai graça para recebermos. Eu e todos que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, abra os olhos do nosso entendimento para nós compreendermos esta palavra que Paulo disse, que aqueles que recebem a abundância da graça e a abundância do dom da justiça reinarão em vida. Senhor, nos ensina isto, Senhor. Nos faça entender o que é isto, reinar em vida contigo. Em nome de Jesus eu te peço, nos abençoe, ensina-nos a sermos obedientes, ensina-nos a identificarmos a tua vontade para as nossas vidas e obedecermos. Ajuda-nos também, ó Pai, a entendermos que a tua palavra, aleluia, é a tua lei. A tua palavra, Senhor, ela é, aleluia, aquilo que o Senhor quer para nós. E a tua palavra me ensina que eu sou pecador e que eu não posso vencer o pecado pelas minhas próprias forças. Mas a tua graça, ela me leva a vencer o pecado. Então, papaizinho amado, faça morrer o meu homem natural e faça viver a minha vida para o Senhor. Isto eu peço a minha vida e a vida de todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas vidas.